Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja bem-vindo a este canal, seja bem-vindo à minha casa de alívio, ao canal da Igreja Fonte de Alívio. Já há algumas semanas eu tenho pedido para outras que já participam deste canal a dar o seu like logo no início e também se inscrever no canal. Mas hoje eu quero ir um pouco mais além. Para você que está chegando agora, você clicando nesses três pontinhos, você pode compartilhar esse vídeo com muitas pessoas que você assim entender que precisam ouvir essa mensagem. E também você pode clicar em cima do nome aí do canal. Clica em cima do nome Fonte de Alívio e vai abrir a página do nosso canal. E aí mais uma vez você pode ir lá onde estão os três pontinhos aí na sua tela e compartilhar com algumas redes sociais como WhatsApp, Facebook e outras redes. Se você entender que isso é bom e que esse vídeo está sendo bom para você, essas mensagens estão mudando e ajudando a sua família, então faça isso. Compartilhe esses vídeos, compartilhe esse canal com mais alguém ou com dezenas de pessoas se você quiser. Você fazendo isso, você vai estar compartilhando com evangelismo, você vai estar compartilhando com a propagação do reino de Deus nesta terra. Então, agora eu peço que você, quando eu parar de falar, você pause o vídeo, pause e vai lá e faz isso, tá ok? Já faz isso agora, para você não esquecer. E depois, quando você terminar, aí você volta aqui e continue assistindo, porque agora nós vamos começar mais uma Casa de Alívio. Olá, tudo bem, meus jovens meninos, jovens meninas, jovens adultos, jovens solteiros, jovens casados, jovens senhores, jovens senhoras, jovens, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei que hora que você está assistindo esse vídeo ou ouvindo este áudio, mas eu digo algo para você. Muito obrigado por você permitir eu entrar na sua casa, entrar aí, chegar mais pertinho da sua vida e conversar com você e quem sabe com toda a sua família para falar do amor de Jesus, da palavra de Deus e do que Ele tem para nós. Estamos aqui em uma programação da Igreja Fonte de Alívio, que está oferecendo para você esta palavra, está oferecendo para você esse momento que nós chamamos carinhosamente de Minha Casa de Alívio, ok? Em cada lar uma fonte. Então hoje estamos aí nesse episódio vindo de uma maratona de episódios falando sobre a família, e porque já falamos tanto sobre esse assunto até aqui, não falamos tudo, os assuntos não estão esgotados, porque são muitos assuntos para a gente tratar sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Mas eu queria hoje compartilhar algo para que, na verdade, é uma reflexão, para que você e a sua casa, a sua família, os seus amigos que estão junto com você, possam no final discutir sobre esse assunto e vocês comentarem o que vocês sentem ou pensam sobre o que Deus está fazendo. Vamos lá? Eu queria ler com vocês em Lucas, no capítulo 16, em versículo 19, uma história bastante conhecida, mas eu vou ler ela inteira para que você se recorde desta história e você que nunca ouviu, possa ouvir pela primeira vez. Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio.
E então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. E então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esta literatura ela é utilizada para falar de diversos assuntos. Há diversas revelações sobre esse tema do Lázaro, mas eu quero deixar claro que não é uma história e não é uma parábola. Jesus contou muitas parábolas, muitas histórias, mas aqui não é uma história. Jesus disse, ele começa a história dizendo: havia um rico e havia também um mendigo. Então, quando ele diz havia, é porque dá-se a entender que realmente isso aconteceu. E já que veio da boca de Jesus, Jesus não mente, não é verdade? Então, se Jesus não mente, por que ele ia contar uma história que não aconteceu? Então, sim, essa história, para mim, pela minha fé, nós cremos que ela aconteceu. E se ela aconteceu, eu tenho que prestar muita atenção nos detalhes dessa história, para que ela fale comigo, e eu quero que ela fale com a tua família agora. Escute bem, o que está me levando a pensar por esses dias? Pelo menos nós aqui que estamos nesse canal, estamos há semanas já, algumas semanas, falando e refalando sobre coisas que eu preciso fazer com a minha família, do tipo perdão, organização, reconciliação, cura e tantas coisas que nós já falamos aqui. Se você não ouviu, por favor, volte lá e assista. Eu até te estimulo a isso. Se você perdeu algum capítulo, algum episódio, eu te estimulo a ir e rever tudo que a gente já falou nos episódios anteriores. Então, eu pensando sobre tudo isso, eu decidi parar hoje nesse vídeo para dizer para você que precisamos refletir sobre o que estamos fazendo, não só pela nossa vida, mas pela nossa família agora. Como eu disse, essa história tem muitas revelações e dá para mim falar sobre muitas coisas, mas os grandes temas dessa história é sobre a vida após a morte. Sim, nós cremos que há uma vida após morte. Nós cremos também que essa vida após morte, ela vai acontecer eternamente. Nós não cremos, repito, nós não cremos que uma pessoa pode morrer e retornar a viver, e depois morrer e retornar de novo, morrer e retornar de novo. Não, a pessoa é dado morrer uma única vez. A palavra diz que é dado a todos morrerem uma única vez. Ah, mas tem lá na Bíblia um ou outro que ressuscitou. Sim, existem pessoas que ressuscitaram a partir de milagres feitos por Jesus e alguns profetas da palavra. Mas essas pessoas ressuscitaram na mesma vida, com o mesmo sentimento, com a mesma alma, como a mesma pessoa. E detalhe, elas morreram e não ressuscitaram nunca mais. Então, preste atenção. Aqui, essa história nos leva a pensar numa vida pós a morte. E o que tem para mim após a morte? Aqui é bem claro e não precisa de muita sabedoria, apenas a leitura dessa história deixa claro que existe o quê? Um céu, um lugar de paz, um lugar de bênção, um lugar está do lado de Abraão, que significa estar do lado de Deus, e existe também o inferno, um lugar de dores, um lugar de fogo, um lugar de sensações
horríveis. Alguns dizem, já estamos no inferno aqui. Não é verdade. O que sofremos aqui nessa terra não chega nem a milésimos de dor do que sentiremos no inferno, se caso alguém for para lá. Eu não quero ir, mas se caso alguém for para lá, o que ela vai sentir de dor lá não se compara a nenhum tipo de dor que alguém possa sofrer nessa terra. E detalhe, é uma dor que nunca vai passar, uma dor que permanecerá eternamente com essa pessoa. Assim como quem for para a glória, quem for para o céu, também terá uma vida de paz, de alívio, de bênção, de graça, de misericórdia, e de tantas coisas que o céu pode oferecer, também viverá isso eternamente. Então, juntando esses dois pontos aí, céu e inferno, e agora estamos num momento muito peculiar em todo o planeta, estamos passando aí por uma grande crise de saúde mundial e financeira, e as pessoas estão, até aqueles que não acreditam na Bíblia, aqueles até que não acreditam e não são cristãos, estão repensando a sua vida. E como será? Será que o mundo está para acabar? Será que o mundo vai acabar? Pessoas estão com medo, ansiosas, e eu faço essa pergunta para você. Você também está repensando a sua vida ainda enquanto você está vivo? Porque eu respondo já essa pergunta das pessoas. Sim, o mundo está chegando aos seus dias finais. Pelo menos no que confere a igreja sair daqui. Nós vamos, como os filhos originais, filhos legítimos, nós vamos ser arrebatados. Quando formos arrebatados, o mundo vai acabar? Não. Quando formos arrebatados, vai entrar na era do anticristo. Coisas acontecerão ainda nesta terra, depois que a igreja for arrebatada. Mas, enfim, isso é um outro vídeo, isso é uma outra explicação. Nós estamos aí falando de escatologia, de Apocalipse. O que eu quero para nós hoje é apenas uma reflexão que eu pesquei aqui desse texto. Essa fala me saltou aos olhos, porque a gente está falando de família. E essa fala desse moço, depois da morte, me fez refletir algo que eu quero que você reflita comigo. Ele disse assim: Pai, eu imploro que mande Lázaro, versículo 27. Ele estava falando para que Abraão, ele estava chamando Abraão de pai, dizendo: Pai, eu te imploro que o mandes. Mandes quem? O Lázaro. A minha casa paterna. Porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de não virem para este lugar de tormento. Duas coisas me fazem pensar aqui. Primeiro, uma coisa que me faz pensar, que se ele lembrou da sua família, olha só, quero te levar a refletir sobre isso. Nós não temos bases para falar tudo o que vai acontecer na vida pós-morte. As únicas coisas que temos é porque, afinal de contas, ninguém voltou para contar, né, o que tem lá. Mas a gente tem bases bíblicas que nos revelam, através de Jesus e outros, né, que puderam ser revelados pelo Espírito Santo, assim como, por exemplo, Apocalipse, que nos revela alguns detalhes de coisas que acontecerão no futuro, porém, detalhes e exatamente como nós não podemos saber, nós não fomos nos revelados, foram deixados para nós figuras ilustrativas, para nós podemos, vamos dizer assim, aquilo foi deixado para nós, o Apocalipse e o livro de Daniel, a profecia de Daniel e outras profecias bíblicas, foi deixado para nós como que um código, um segredo a ser revelado. Então, o Espírito Santo tem feito isso no decorrer dos séculos, revelando alguns dos seus profetas, e temos aí milhares, né, de conteúdos de pessoas que compreenderam coisas que estão escritas, mas ainda tem muita coisa para ser decifrado ainda no que está por vir. Agora, uma coisa que fica aqui para nós, que dá-se a impressão, pelo menos é a impressão que eu sinto, de que vai acontecer, é que sim, nós lembraremos dos nossos familiares. Nós lembraremos. Por quê? Se não fosse assim, por que o próprio Jesus ia contar essa história dizendo que o rico se lembrou dos seus familiares aqui na terra? Quer dizer que então nós vamos ter lembranças da nossa família quando estivermos com Cristo, quando estivermos com o Pai no céu. Como serão essas lembranças? A que nível será? Não sei te falar, mas eu sei que teremos essas lembranças, baseado nesse texto bíblico. Agora, o que me chama a atenção não é só isso, dizer que vamos lembrar. O que me chama a atenção aqui é que esse moço, ele era muito rico, ele tinha muitas posses,
E pessoas ricas, você já sabe, eles lidam com muitas e muitas coisas nesta terra, com empresas, com casas, com bens, com amigos e com tantas coisas. Mas quando esse rico perdeu tudo, inclusive a sua vida, e agora estava perdendo a vida eterna, ele não lembrou de outra coisa. Ele não pensou no seu dinheiro, ele não pensou nos seus bens que ele tinha constituído aqui, ele não pensou na sua herança, ele só disse o seguinte: vai lá e avisa os meus irmãos. Ele falou: vai lá e avisa os da casa do meu pai, os da minha casa. A preocupação dele foi com a família. Só que agora, quando ele preocupou com isso, já era tarde demais. Já era tarde demais e Abraão falou: não dá para ir lá agora e falar com eles. É impossível passar daqui para lá. Mas o moço ainda insistiu. Ele disse: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. O que ele estava dizendo? Se acontecer de um morto se levantar e falar com eles, eles vão se arrepender, eles vão entender. Ah, mas não vão mesmo. Eu vou te explicar porquê. E esse texto de Jesus é tão claro. Jesus falou esse texto antes de Jesus morrer. Agora preste atenção, Jesus, no seu propósito original, ele veio nesta terra e deu a sua vida por nós. Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Mas para que ele vencesse isso, ele precisou também de ressuscitar. Para quê? Para que ele pudesse vencer a morte. Assim como nós um dia vamos vencer a morte. Nós vamos ressuscitar também, não para voltar para essa terra. Nós vamos ressuscitar para viver uma vida eterna, assim como Lázaro agora estava vivendo uma vida eterna ao lado de Abraão. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: que se o morto ressuscitar na minha frente, se o morto ressuscitar na frente dos meus irmãos, eles vão acreditar. Eu te pergunto, Jesus morreu, já tem 2000 anos, está mais que provado que ele ressuscitou. Até hoje tem muita gente que não acredita nisso. Não foi só Jesus que ressuscitou. Tem um outro Lázaro na Bíblia que o próprio Jesus ressuscitou o Lázaro. Depois você percorre a tua Bíblia aí e busca essa história. Jesus, tem um outro Lázaro, não é esse, o outro Lázaro. Jesus também ressuscita esse moço que era amigo dele. Ele ressuscitou, mas as pessoas também não acreditaram. Muito pelo contrário. Depois que o Lázaro estava ressuscitado, o outro Lázaro, quem ficou sabendo da história queria matá-lo. Matar o que estava morto antes. Olha que maluquice. Então preste atenção. Nem morto ressuscitando vai fazer com que pessoas acreditem que na vida eterna. A não ser que as pessoas abram o coração, compreendam o que está escrito nas Escrituras Sagradas através da pregação do Evangelho. E ele disse aqui: se eles não ouvirem os profetas e eles não ouvirem Moisés, você acha que eles vão ouvir o morto? E é isso que eu quero dizer para você. Eu quero fechar aqui essa pregação de hoje, declarando o seguinte: que hoje eu e você fazemos o papel do Moisés para a nossa família. Aquele moço, quando estava vivo, ele poderia ter feito algo. Ele poderia ter ganhado a sua família. Eu acredito que um dia alguém ouviu, deve ter falado de Jesus, deve ter falado do amor de Deus para aquele rico, mas ele não ouviu. E agora ele estava vendo com seus próprios olhos, com sua própria pele, o calor do inferno, o fogo do inferno. E ele não queria aquilo para sua família. Você também não deve querer o mal para sua família. É claro que você não quer. Ninguém quer o mal para nossa família. Mas a questão é: o que você está fazendo agora, enquanto você está vivo? O que você está fazendo para que a sua família também não vá para o inferno? Na verdade, se você já se preocupa isso com você está se preocupando você não ir para o inferno? Bom, se você está dizendo para mim: sim, eu já aceitei Jesus, eu já não me preocupo, graças a Deus, eu tenho certeza que eu vou para o céu. Amém, se você já tem certeza. A pergunta é: o que você está fazendo para levar a sua família para o céu junto com você? Porque eu estou com a minha passaporte garantido, mas uma coisa eu vou te falar: eu não ficaria nem um pouco satisfeito em saber que eu vou para o céu e a minha esposa não vai. E saber que eu vou para o céu, mas meus filhos não vão. Eu saber que eu vou para o céu, mas hoje eu posso falar: eu não estou satisfeito em saber que meus netos não irão. Então, se eu vou para o céu, eu quero garantir o meu passaporte e garantir o passaporte de toda a minha família. Vou dizer uma coisa para você: o rei está voltando. O rei está voltando, e agora, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é ano que vem. Agora,
é a oportunidade que eu tenho de pregar o Evangelho para a minha família, para os meus parentes, para aqueles que são da minha casa, para os meus irmãos, para minhas irmãs, para meu pai, para minha mãe, para os meus filhos. É agora que eu tenho que dar um jeito de convencê-los através do Espírito Santo que Jesus é Deus, e que Jesus veio, e que Jesus morreu, que Jesus deu a vida por nós, que Jesus ressuscitou para me salvar, e eu posso também morrer em Cristo e ressuscitar para uma nova vida com Ele. Vamos cuidar da nossa família. Nossa família é o nosso maior patrimônio. Tem uma história que eu não sei contar direito, me perdoe. É uma história que foi, talvez essa sim é uma parábola que foi feita, de pessoas que morreram e foram para o juízo eterno. E aí você sabe que quando tiver o juízo vai ser uma grande prestação de contas do que fizemos aqui na terra. E o moço morreu, e eu acho que na verdade eram 3 pessoas. Me perdoe se eu errar alguma coisa na história, eu não sei a história detalhadamente, mas eu vou contar o que eu me lembro. Então 3 pessoas morreram. Uma pessoa era um grande empresário, e ele morreu, e ele, quando foi para o juízo final, cristão como era, ele ficou diante de Jesus, diante ali do juízo, e ele falou: olha, você está condenado, você não vai poder entrar no céu. E ele perguntou: mas por que eu não vou poder? Eu sempre estive na igreja, eu fiz tudo na igreja, eu trabalhei na igreja, eu frequentei a igreja, eu fiz tudo que eu podia fazer pela igreja. E aí Jesus disse para ele: pois é, eu não mandei você trabalhar na igreja. O que eu pedi para você era que você trabalhasse com a sua empresa, que você fosse um grande empresário, para que você ganhasse os seus funcionários para Jesus, para que você, através da sua influência que você tinha dentro do mercado, você pudesse ganhar outros empresários, você pudesse fazer reuniões empresariais falando do meu nome, e você se contentou apenas em frequentar a igreja aos domingos, e no resto você não falava do meu amor. Você está condenado. Aí veio um outro empresário também, e ele falou: você, servo bom e fiel, pode vir e entrar comigo. O outro empresário, indignado, disse: mas por que ele? E por que eu não e ele pode? E Jesus disse para ele: porque ele não ficava o tempo todo enfiado dentro da igreja, mas eu dei uma tarefa para ele, que onde ele trabalhasse, as viagens que ele fizesse, ele falasse do meu amor, ele usasse a sua empresa para financiar missões, para financiar pessoas, para financiar o reino de Deus nessa terra. E assim ele fez. E ele foi, e ele gastou, e ele investiu mais do que 50% de tudo que ele ganhava, muito mais às vezes. Ele ficava com toda a sua renda que ele lucrava com a empresa, ele investia em missões, investia no reino de Deus, investia nas igrejas, investia em cuidar das pessoas. Então ele falou: venha para cá, para o meu lado. E aí a terceira pessoa foi um grande pastor. Esse grande pastor ganhou muitas pessoas. Ele fez uma igreja muito grande, muito bonita, muito famosa no bairro. E ele, enfim, ficou famoso também nas redes sociais, e ele morreu. E aí Jesus disse para ele: você está condenado. Ele falou: eu? Por que estou condenado? Em teu nome eu preguei, em teu nome eu ganhei várias pessoas, muitas pessoas conheceram a Jesus por causa de mim, muitas pessoas. Jesus disse para ele: pois é, realmente você está correto, muitas pessoas, mas eu te chamei para você cuidar apenas de algumas pessoas, e essas pessoas eram a sua esposa e os seus filhos. E hoje, nem a sua esposa e nem os teus filhos estão com a salvação garantida. Sabe por quê? Por sua culpa. Então você também está condenado. E agora vem uma mulher, uma senhorinha que ninguém dava nada por ela. Ela olhou tudo aquilo que estava acontecendo no tribunal, e ela disse: pelo visto, eu não tenho direito, porque eu não fiz nada, eu não evangelizei nações, eu não preguei em muitos lugares,
Eu não constituí igreja, eu não fiz nada de importante. A única coisa que eu fiz foi cuidar do meu marido e dos meus filhos. Eu não fiz mais nada aqui de importante para o reino de Deus. E Jesus disse: venha, filha, venha para o seio de Abraão, venha para viver comigo. E ela falou: mas por que eu tenho direito? Ele disse: porque você fez o que eu pedi para você fazer. Você cuidou muito bem dos seus 2 filhos e do seu esposo. E por causa de você e do seu testemunho dentro da sua casa, eles também estão com seus lugares garantidos aqui comigo pela eternidade. Venha, serva boa, serva fiel. Com esta história eu quero finalizar e dizer para você que se o tribunal de Cristo fosse hoje, o que você poderia dizer a respeito da sua família para Jesus? O que você poderia dizer a respeito do seu marido, da sua esposa e dos seus filhos? Será que, se fosse depender de você e das suas atitudes hoje perante Deus, o seu filho, os seus filhos, a sua esposa, o seu marido ou seus pais estariam na presença de Deus? Você tem ensinado eles a ler a Bíblia? Você tem lido a Bíblia com eles? Ou para eles? Você tem orado com eles? Você tem levado a sua família até a igreja? Você tem ensinado a eles a ter comunhão com o corpo de Cristo aqui nessa terra? Você tem ensinado os teus filhos a ter intimidade com Deus? A tua família, a tua esposa tem percebido o quanto você é fiel a Deus? Que recado você tem deixado para a tua família? Esta é a oportunidade. Esta é a chance de você garantir um lugar para você no paraíso, não só para você, mas é a oportunidade de você garantir um lugar no paraíso para toda a sua família. Esse vídeo está terminando. Eu vou orar agora. E eu quero que você repense sobre isso. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar sobre toda esta casa, sobre toda esta família, sobre essa pessoa que está me assistindo aqui ou me ouvindo. Que o Senhor o abençoe. E que realmente ele pare para refletir, ela pare para refletir sobre qual tem sido o comportamento desta pessoa a respeito da eternidade. E não só sobre ela, mas sobre ela e toda a sua família. Porque conforme entendemos aqui, Espírito Santo, depois que morrer não tem mais jeito. Enquanto há vida, há esperança. Então, mas depois de morrer já não tem mais jeito. Então o que eu te peço, Espírito Santo, é que essa pessoa, ainda agora, em vida, possa fazer tudo o que ela puder fazer para guiar e levar o reino e o evangelho de Cristo a todas as criaturas, a todo o planeta, mas principalmente para dentro da sua casa, para os seus familiares. Em nome de Jesus. Amém e amém. Agora você reúne com o seu grupo de alívio, com o seu grupo pequeno ou com sua célula, caso você seja de outra igreja e tenha outro nome no grupo que você vai se reunir, mas enfim, reúna agora com o seu grupo pequeno, com a sua família, e vocês agora vão falar e discutir entre vocês o que é que vocês estão fazendo a respeito de tudo isso que foi ensinado aqui. E que se Jesus voltasse hoje, o que seria da sua vida se você tivesse que prestar contas a respeito da sua família? Eu te abençoo e vamos aqui para o pequeno grupo e até a próxima casa de alívio, se assim Deus quiser.